Em 1991, um grupo de turistas ficou preso numa mansão antiga na Grã-Bretanha. A mansão estava toda decorada e cheia de itens antigos e valiosos. A casa tinha comida, móveis, livros e uma série de ferramentas dos mais variados tipos, mas estava completamente fechada de qualquer contato com o mundo exterior. Com o tempo, os moradores decidiram se apossar de cômodos e itens da casa como se fossem seus e começaram a negociar entre si essas coisas com o dinheiro que tinham. Eles criaram uma espécie de economia dentro da mansão em que tudo tinha um preço e tudo podia ser negociado. Até que um dia, um homem mascarado invadiu a casa, deixou um saco cheio de dinheiro e foi embora, vedando a passagem por onde tinha entrado, trancando novamente os turistas. Os moradores, acostumados com a sua situação, não se desesperaram e decidiram, de forma civilizada, dividir igualmente entre si o dinheiro. Eles perceberam que a quantidade de dinheiro que o ladrão colocou dentro da casa era exatamente o dobro do dinheiro que eles já tinham. A consequência, como todos sabiam que todos tinham o dobro de dinheiro, eles começaram a elevar os preços dos itens e bens que negociavam, até que os preços se estabilizaram no dobro do valor que começaram a negociar inicialmente. Bom, talvez você tenha percebido que essa não é uma história real. Na verdade, ela é, mas não numa mansão com turistas presos que um ladrão benevolente decide doar uma quantidade enorme de dinheiro num saco. É uma história que acontece todos os dias na nossa economia. Economia provavelmente é o assunto mais importante das nossas vidas. Afinal, todo mundo tem opiniões fervorosas sobre as decisões econômicas do governo da Dilma, do Lula, do Bolsonaro. A gente conversa e debate sobre elas dentro de casa, numa conversa do bar e até no primeiro date do Tinder. A gente fala tanto sobre economia porque a gente reconhece que a nossa vida é absolutamente influenciada por ela. Mesmo que nós simplesmente só estejamos reproduzindo o que outras pessoas falaram e emitindo opinião sem de fato entender como a economia funciona. Vamos voltar para os nossos turistas enclausurados na mansão cheia de itens. Por que os preços negociados dobraram de valor? Vamos lá. Quando o homem mascarado aumentou a disponibilidade de dinheiro dentro da casa, com aquela saca que ele colocou, ele não aumentou a quantidade de itens negociados na mesma proporção. Era mais dinheiro para a mesma quantidade de bens de valor. Ou seja, agora um número maior de dinheiro deve representar todos os mesmos itens da casa. Houve uma sensação momentânea de um aumento no poder de compra por parte dos turistas, mas, como todos sabiam que o poder de compra de todos aumentou, todos sabiam que poderiam cobrar mais caro pelos seus itens, já que todos teriam mais dinheiro para pagar por eles. Portanto, se há na casa um secador, uma cama e um sofá, juntos custando 100 libras, por exemplo, após o homem mascarado dobrar a quantidade de dinheiro para todo mundo, esses mesmos itens passam juntos a custar 200 libras. Afinal, existe o dobro de dinheiro para representar a mesma quantidade de itens. Por outro lado, e se o ladrão tivesse aumentado a quantidade de itens negociáveis na mesma proporção que a de dinheiro que ele deixou lá? Então, quer dizer que agora haveria o dobro de todos os itens também. Então teria mais um secador, além daquele que já tinha, mais uma cama, mais um sofá. E 200 libras juntas seriam distribuídas entre 2 secadores, 2 camas, 2 sofás. Ou seja, os preços não mudariam. Você começou a entender os fundamentos do funcionamento da economia. Os turistas são a população. Os itens da casa são a riqueza real da economia, comumente representada em dólares pelo PIB, Produto Interno Bruto. E o ladrão benevolente é o governo interventor. Inflação é o fenômeno causado quando a quantidade de dinheiro circulante da população aumenta numa taxa maior do que a produção de riqueza de um país. Ou seja, quando a população aumenta a quantidade de dinheiro em mãos numa proporção maior do que o crescimento do PIB no mesmo período. Ninguém gosta de inflação. Inflação não tem utilidade prática, além de corroer o poder de compra da população. A gente tem que evitar a inflação o máximo possível. Quanto menor a inflação, mais estável previsível é a nossa economia. Com uma inflação baixa, a população pode planejar melhor o seu futuro. Famílias não têm sua renda real corroída e a incerteza sobre a economia é menor, o que permite com que ela cresça e prospere. Por isso, no Brasil existe um órgão chamado de CMN, Conselho Monetário Nacional. O CMN é formado por um grupo de pessoas que, juntas, determinam uma meta de inflação para cada ano do nosso país. A meta de inflação é uma faixa aceitável para a inflação no próximo ano. Vamos lá, para 2021, por exemplo. A meta de inflação
é de 3,75%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E quem deve buscar atingir essa meta de inflação é o Banco Central. A principal função do Banco Central é garantir um palco lindo para o maior crescimento da produção de riqueza brasileira ao menor nível de inflação possível. E o Banco Central é equipado com um cinturão de ferramentas para manter a inflação dentro da meta estipulada pelo CMN. Mas controlar a inflação não é um trabalho simples. O mundo não é tão previsível assim. Bolhas econômicas, choques do petróleo, coronavírus. Esses são os acontecimentos que impactam o mundo inteiro e que não foram previstos. Assim, o Banco Central deve tomar diferentes atitudes e utilizar diferentes ferramentas de diferentes formas a depender das circunstâncias à sua volta. Então, como funciona a economia brasileira? A primeira ferramenta do Banco Central para regular a economia são os juros. Juros definem o custo de oportunidade do dinheiro. O custo de oportunidade é o que a gente está abrindo mão de ter ao tomar uma decisão. Por exemplo, se a gente investe o nosso tempo em um relacionamento duradouro, o que a gente está abrindo mão? A gente está abrindo mão de nos relacionar descompromissadamente com algumas ou várias pessoas naquele mesmo tempo. Isso porque a gente acredita que no futuro a gente vai ter ao nosso lado uma grande amizade, a gente vai ter vivido momentos inesquecíveis e vamos fortalecer os laços e, quem sabe, até construir uma família. O custo de oportunidade de estar solteiro é não poder desenvolver vínculos fortes com uma só pessoa. E o custo de oportunidade de estar compromissado é não poder relacionar-se com várias pessoas. E com dinheiro não é diferente. No Brasil, a nossa taxa de juros se chama de taxa Selic. E é o Banco Central quem define quem é a taxa Selic. Quando o Banco Central diminui a taxa Selic, há um incentivo para que a população contraia empréstimos, financiamentos e realize mais gastos no cartão de crédito. Por quê? Porque como bancos brasileiros tendem a acompanhar os juros da economia, ao reduzir a taxa Selic, bancos permitem que a população pegue dinheiro emprestado a juros mais baixos. Ou seja, crédito fica mais barato. Por outro lado, as aplicações na renda fixa, como poupança ou CDBs, rendem menos também. Ou seja, quando o crédito fica mais barato, o custo de oportunidade de deixar dinheiro investido na renda fixa aumenta. Afinal, se crédito está tão barato agora, talvez seja justamente agora a hora de financiar aquele carro que eu sempre sonhei ou aquela casa que eu sempre quis. Então, por que eu vou deixar dinheiro guardado no banco rendendo a juros tão baixos? Juros baixos tornam o crédito mais acessível para a população. E crédito acessível estimula o consumo. Se a população consome mais, as empresas que vendem para a população ganham mais dinheiro. E com mais dinheiro em caixa, empresas investem em mais projetos internos, contratam mais pessoas para tocar esses projetos para manter-se competitivas em relação aos seus concorrentes. Porque assim é a forma como elas fazem para não perder participação no mercado. E com mais pessoas contratadas, há uma redução na taxa de desemprego e aumento no poder de compra por parte desses novos empregados. E, em paralelo, o que acontece? Investidores sentem-se inclinados em retirar o seu dinheiro de seus investimentos em renda fixa, porque eles estão rendendo a juros tão baixos, e enviar esse dinheiro para o setor privado, onde eles vão ter maiores retornos. Por isso, esses investidores investem na bolsa de valores, constroem imóveis para alugar para terceiros, criam negócios. Tudo isso porque o Banco Central reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Além disso, é comum empresas terem dívidas de longo prazo que acompanham a variação dos juros na economia. Ou seja, se os juros diminuem, a sua dívida diminui, a dívida da empresa diminui. Então, como a população está consumindo mais e os juros da dívida das empresas estão mais baratos, o valor de mercado das empresas aumenta. Então, elas se tornam mais valiosas. Por isso, os preços de ações na bolsa de valores tendem a subir em cenários de baixa dos juros. Você acabou de conhecer uma medida realizada pelo Banco Central quando ele assume uma política monetária expansionista. Política expansionista diz respeito à expansão da oferta de moeda na economia. Sob essa política expansionista, o foco é sempre pautado no aumento da produção interna pela iniciativa privada e geração de riqueza. Mas, em cenários de alta inflação, o Banco Central pode optar por outro tipo de política monetária, a contracionista. Como é que ela é? Sob um cenário de inflação alta, o Banco Central deve aumentar a taxa de juros. E o que acontece? Os bancos, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Banco do Brasil, eles vão emprestar dinheiro a juros mais altos, o que, você sabe,
vai tornar o empréstimo menos acessível. Crédito fica mais caro para a população, portanto, há redução no consumo. E com menos consumo, empresas vendem menos produtos e serviços. Com menos vendas, as empresas precisam então cortar gastos para manter a sua rentabilidade e, às vezes, também aumentar o seu endividamento para conseguir manter as suas operações. Ou seja, a taxa de desemprego aumenta. Agora, há menos pessoas empregadas e, portanto, menos pessoas capazes de consumir. E o que acontece com os investidores? Os investidores, eles veem baixos retornos sobre os seus empreendimentos privados ou no mercado de capitais e decidem migrar o seu capital para o setor público, já que os títulos de renda fixa oferecidos pelo governo rendem mais do que o setor privado. Isso desestimula a produção de riqueza do país. Esse modelo de política contracionista normalmente é bem sucedido em frear a inflação, porque ele desaquece a economia. Mas não é sempre só isso que acontece. Porque desaquecer a economia, apesar de frear num primeiro momento a inflação, causa um efeito indesejado, que é o aumento do desemprego. E com isso, governos tendem a aproveitar esse momento de fragilidade econômica para buscar aumentar a sua popularidade, oferecendo assistência direta à população. Sob a justificativa de quê? De combater o desemprego. Como assim? No cenário de juros altos, o governo aumenta o seu poder de gasto, já que o capital do setor privado migrou para o setor público, buscando os altos rendimentos dos títulos públicos emitidos pelo governo. Ou seja, quando o investidor compra um título público de investimento, como os títulos do Tesouro Direto, o governo fica com dinheiro do investidor. E o governo pode usar esse dinheiro a mais proveniente da arrecadação dos juros altos dos seus títulos para fazer qualquer coisa com ele. Esse é um momento de extrema importância para a gente analisar a gestão de um governo. Porque o governo pode optar por distribuir esse excesso de dinheiro com programas que desestimulam a produção de riqueza. Ou ele pode optar em distribuir esse dinheiro com programas que incentivam a produção de riqueza. Normalmente eles optam pela solução de curto prazo, desincentivar a produção. Porque as medidas de curto prazo são as soluções que vão ser positivamente recebidas pelas massas, mas que vão prejudicar mais ainda o país no médio prazo. Como assim? Num momento de aumento de desemprego, governos tendem a buscar o aumento de sua popularidade distribuindo dinheiro diretamente para a população menos favorecida. Sabe por quê? Porque o extrato social que não teve acesso à educação de qualidade é o que mais sofre com o desemprego em momentos de alta dos juros. Vamos lá, pessoas extremamente qualificadas dificilmente ficam desempregadas e, se ficam, elas rapidamente conseguem emprego de novo. Agora, com pessoas menos favorecidas, por outro lado, estar desempregado causa uma incerteza absolutamente temerosa. E, como a população mais pobre é a população que reelege, governos optam por medidas como auxílio-desemprego, auxílio emergencial, que vão causar um aumento imediato na popularidade do governo, ao invés de obras de infraestrutura para aumentar a produção de riqueza do país, ou então investir mais no ensino. Sabe, todas essas medidas que de fato gerariam mais empregos e cujos benefícios só seriam percebidos no médio e longo prazo? Então, ao invés de escolher usar o dinheiro para investir na produção de novos empregos ou na facilitação do acesso à população menos favorecidas a cursos técnicos que a capacitaria conseguir novos empregos daqui a um tempo, o governo escolhe o caminho fácil de dar dinheiro diretamente para os pobres. E o que acontece quando você aumenta a disponibilidade de dinheiro na economia, mas a produção de riqueza não cresce na mesma velocidade? Inflação. Sob o discurso de ajudar os menos favorecidos, o governo estimula o problema que ele estava querendo evitar. Ao buscar conter o avanço da inflação, o Banco Central aumentou os juros, mas o governo acabou impulsionando de novo a inflação ao direcionar os seus gastos de forma populista, ao invés de forma produtivista. O que o governo faz com essas medidas populistas é, inclusive, mais prejudicial para os menos favorecidos. Afinal, medidas populistas no curto prazo causam a impressão de beneficiar a população menos favorecida agora, mas no médio prazo, a população menos favorecida é a mais prejudicada por ela. Porque quem já tem emprego e dinheiro guardado pode se dar o luxo de passar por um período de inflação alta. Agora, quem ganha muito pouco sofre ao ver os preços de itens básicos de sobrevivência aumentando a cada dia. E aí, com isso, o governo precisa criar soluções para resolver os problemas que ele mesmo causou, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo. Só que, ao aumentar o salário mínimo para corrigir o poder de compra da população menos favorecida, no curto prazo ele estimula ainda mais o consumo da população e desincentiva a produção. Por quê?
Porque agora, já que o salário mínimo aumentou, contratar para empresas fica mais caro. E já que fica mais caro, as empresas têm mais gastos e, por isso, produzem menos, o que diminui a oferta dos seus produtos e serviços na economia. E aí, como a oferta de produtos e serviços diminuindo pela baixa produção e por uma demanda maior por consumo pelo crescimento do salário mínimo, o que acontece com os preços dos itens básicos? Eles aumentam ainda mais. Isso cria um ciclo vicioso em que os preços sempre aumentam e o governo sempre precisa auxiliar os pobres, o que é um palco para a inflação correr solta. A melhor ajuda à economia brasileira vem através do incentivo à produção de riqueza, focada em medidas para o médio e longo prazo, não em medidas tapa-buraco voltadas para o curto prazo. Porque nessa de buscar sempre medidas de curto prazo, em busca de popularidade, os governos tendem sempre a atacar as consequências do problema ao invés das causas. Só que, nesse caso, o governo atacar as consequências faz com que ele acabe se tornando a própria causa do problema. Por isso, seja por meio de investimento em obras de infraestrutura, seja por menos de investimento em ensino, as melhores decisões que o governo pode tomar são aquelas relacionadas à facilitação do empreendedorismo, a iniciativa privada. Porque com mais empresas, há mais produção, mais geração de riqueza, menos desemprego. Mais empresas também significa mais competitividade. Com mais competitividade, há mais oferta de produtos e serviços no mercado. E se há muitas empresas produzindo mais, elas buscam criar uma proposta de valor maior para os seus clientes. Por quê? Porque elas querem se diferenciar dos seus concorrentes e, com isso, o que elas fazem? Reduzem os preços para se tornarem mais atraentes e ganharem participação de mercado. O incentivo à iniciativa privada, a facilitação tributária e a desburocratização do empreendedorismo aumenta a briga por preço entre empresas e insere produtos e serviços de melhor qualidade no mercado e contém inflação. E depois de toda essa linha de raciocínio de causa e consequência, a gente só falou de um dos mecanismos do Banco Central para a contenção da inflação: a regulação dos juros. Mas existe uma série de outras ferramentas que ele se mune para implementar políticas expansionistas ou contracionistas. Por isso, quando você for dar o like nesse vídeo, a The Compass, o portal de notícias da Jovens com meme, piada, que fala sobre mercado financeiro, educação financeira, preparou um e-book sobre como funciona o Banco Central para que você possa aprofundar ainda mais a fundo sobre as nuances do funcionamento da economia. Então, você vai aqui embaixo, é só clicar no primeiro link da descrição, porque aí você vai colocar o seu e-mail e a gente vai mandar o e-book para a sua caixa de entrada. Até a próxima.